Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 17 de junho, a Igreja celebra São Manuel. Manuel ou Manoel provém do nome bíblico Emanuel, com quem foi chamado o Messias na famosa profecia de Isaías, e significa Deus conosco. Este nome é subjacente, usado entre os povos espanhóis e portugueses. Encontra larga acolhida também no Brasil, que inclusive dedica 3 municípios a São Manuel. O Martiriológio Romano cita só 2 santos com este nome. O primeiro, no dia 26 de março, era um militar de data incerta que sofreu o martírio com mais outros 39, entre os quais se fez menção o Quadrado e Teodósio. O martírio destes se deu na Ásia Menor. O segundo é o que está sendo comemorado neste dia pelo Martiriológio, com estas palavras: em Calcedônia, os santos mártires Manuel, Sabel e Ismael, que foram mandados como embaixadores pelo rei da Pérsia para pedir a paz a Juliano apóstata. Quis este imperador obrigá-los a adorar os ídolos, e porque se recusaram, mandou-os matar. Situamos este breve fato em seu contexto histórico. A Igreja tinha finalmente adquirido a liberdade religiosa com o Edito de Milão, em 313, por obra do magnânimo imperador Constantino Magno. Há 50 anos estava gozando desta liberdade que lhe possibilitara larga expansão, favorecida inclusive pelo batismo recebido pelo próprio imperador Constantino. Deu-se, porém, uma guinada brusca nesta situação por obra de um sobrinho de Constantino chamado Juliano, que se tornou apóstata, isto é, traidor da fé. A ambição e o orgulho desmedido, aliados aos desvios na educação que ficou a cargo de 3 mestres pagãos, acérrimos inimigos do cristianismo, levaram Juliano a renegar o próprio batismo e a iniciar-se nas crendices pagãs. Sucessos no setor militar e circunstâncias favoráveis levaram Juliano ao mais alto grau da magistratura romana, a ser proclamado imperador em 361. Tornou-se então uma atitude de hostilidade contra o cristianismo, querendo restabelecer os prestígios da mitologia greco-romana. Voltou para a Igreja o tempo do terror, e reabriram-se as portas dos cárceres para os cristãos. O principal objetivo de Juliano era barrar a marcha da religião de Cristo, que por desprezo chamava de Galileu. Em 363, Juliano decidiu travar guerra contra os persas, que ameaçavam continuamente os confins do Império Romano no Oriente. Inicialmente conseguiu ótimos sucessos militares que introduziram o rei dos persas à sociedade a solicitar a paz com Roma. Foi neste contexto que se deu a embaixada persa junto ao imperador Juliano para negociar a paz. Escolhidos para esta delicada missão foram estes 3 nobres, Manuel, Sabel e Ismael, pertencentes ao exíguo número de cristãos viventes no Império Persa. As negociações para a paz não tiveram sucesso, pelo contrário, a condição cristã dos 3 irritou o imperador Juliano, que descarregou neles seu ódio contra o cristianismo e contra os persas. Submeteu os embaixadores a humilhante processo, recusando dobrar-se perante a imposição do imperador, a fim de que adorassem os ídolos. Foram submetidos a cruéis tormentos e, por fim, decapitados. Era o ano 363. O castigo de Deus ao imperador apóstata não tardou. Os persas, ofendidos sobremaneira pela matança de seus embaixadores, redobraram os esforços na guerra e conseguiram uma virada na situação. O próprio imperador Juliano foi ferido de morte. Uma antiga tradição diz que, vendo-se golpeado de morte, Juliano teria dado um grito de desprezo contra Cristo com estas palavras: "Venceste, ó Galileu!" Com sua morte, terminou definitivamente a perseguição e a Igreja voltou a viver em paz. Se a história não nos forneceu maiores notícias relativas a São Manuel, o fato do martírio como suprema prova
de amor a Cristo já é um gesto que o torna altamente merecedor de nossa veneração, pois chamar alguém de Marte, diz Santo Agostinho, é fazer-lhe o mais alto dos elogios. São Manuel, rogai por nós.